Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje vamos aprender como fazer o upload de arquivos múltiplos, ou seja, fazer o upload de 2 ou mais arquivos. Na aula passada nós fizemos o upload de arquivos simples. Eu vou utilizar a mesma estrutura de código desse arquivo. Vou lá no meu explorador de arquivos, vou fazer uma cópia do arquivo upload, copiar e depois vou colar. Essa cópia eu vou renomear para o nome uploads, no plural. Vou fechar aqui o explorador de arquivos. Os ajustes que nós temos que fazer aqui são pequenos. Primeiro, aqui na página HTML, no Action, eu vou mudar para uploads. Aqui no input file, o name arquivo vai receber um array de nomes chamado arquivo. Eu preciso acrescentar o atributo chamado múltiplo. Com esse atributo, o HTML vai permitir que eu faça o envio de 2 ou mais arquivos. Ao acrescentar aqui um array, eu vou poder receber mais de um arquivo no envio. Vou salvar as alterações. No meu bloco de códigos PHP, eu preciso fazer o controle de quantos arquivos eu vou receber. Para isso, eu vou criar uma variável chamada quantidade arquivos, que vai receber a contagem do que vai vir através da minha super global files. E eu vou usar para contar o name. Tem uma variável chamada quantidade arquivos que vai armazenar quantos arquivos vão ser enviados. Preciso também ter uma variável chamada contador, começando em 0 para controlar o processo de envio e validação desses arquivos. Todo o meu bloco de código precisa ficar dentro de um laço de repetição while. Eu vou abrir o bloco de códigos aqui em cima e vou fechar aqui embaixo, antes do fechamento do if dos set. Vou fazer o fechamento do while. Ainda dentro desse bloco, é importante que eu faça aqui o incremento do meu contador. Incremento do contador while. Eu vou avaliar se os tipos são permitidos e fazer o upload da seguinte forma: enquanto o meu contador for menor que a quantidade de arquivos, eu vou fazer todo o bloco de códigos para baixo. Agora os ajustes que eu preciso fazer são basicamente dois. Na variável temporário, aqui em files, arquivo, tmpname, eu preciso informar que eu preciso fazer isso de acordo com o índice do meu contador, porque caso eu receba 1, 2, 3 ou mais arquivos, então eu preciso receber de todos esses elementos, e o controle do recebimento vai ser feito justamente por meio desse índice. Aqui um pouco mais para cima, a variável extensão não vai poder armazenar somente a extensão de um arquivo, ela também vai precisar armazenar a extensão de todos lá de acordo com o item do contador. E tem um detalhe, é importante que eu pegue e coloque esse bloco de código, eu vou recortá-lo e vou colocar aqui dentro do bloco while. Observe, ele estava aqui em cima e eu coloquei ele dentro do bloco while. Enquanto o meu contador for menor do que a quantidade de arquivos, eu vou pegar a extensão de cada um deles, verificar se eles estão dentro do array, vou dar um novo nome para eles e aí sim vou fazer o processo de upload. Feitas essas alterações, eu vou salvar e vou abrir o meu arquivo chamado uploads.php. Vou fazer a escolha de arquivos. Lá da minha pasta imagem, vou inicialmente escolher 3 arquivos do tipo imagem. Vou clicar em abrir, selecionei 3 arquivos. Vou clicar no botão enviar. Observe que apareceu aqui, upload realizado. Aí aparece 3 vezes a mensagem porque foram feitos o upload de 3 arquivos. Vou abrir o meu explorador e abrir a pasta de arquivos. Observem que agora eu tenho mais 3 arquivos aqui. Eu já tinha esse um da aula de ontem. Então, os arquivos que eu fiz o envio hoje estão aqui. Então nós conseguimos fazer o envio de múltiplos arquivos. Vou fechar aqui. Porém, se eu for fazer a escolha de arquivos e durante a seleção eu for selecionar arquivos que não são dos tipos permitidos, ainda continua aquela minha validação. Eu selecionei aqui um documento, um arquivo PHP e uma imagem. Apenas a imagem é permitida. Selecionei 3 arquivos. Se eu clicar no enviar, observe, os 2 primeiros não são permitidos e o último é permitido. Se eu for lá no meu explorador, eu vou ver que eu acrescentei apenas mais um arquivo. Agora,
Para finalizar a aula, é importante destacar para vocês o seguinte: esse tipo de verificação que nós estamos fazendo para ver se o arquivo é válido, ela pode ser burlada. Eu criei um arquivo do tipo texto e depois mudei a extensão para PNG. Vou lá em escolher arquivos e vou lá na minha pasta de imagens e pegar esse arquivo, que é justamente o que eu chamei de imagem falsa.png. Esse arquivo na verdade era um texto que eu mudei a extensão para .png. Vou clicar em abrir, observe aqui, ó, nome arquivo imagem falsa. Vou clicar em enviar, observe que o upload foi realizado. Se eu for lá para minha pasta de arquivos e eu for procurar o arquivo, observe, eu vou clicar aqui nesse arquivo, é justamente o arquivo que veio, é o arquivo PNG falso. Então, a forma correta de fazer o upload de arquivos não é simplesmente fazendo essa verificação da extensão através da função PET-info, utilizando aqui o atributo PET-info extension. O ideal é que você trabalhe com a verificação do MIME-type. Esse MIME-type ou media-type é justamente a informação acerca do tipo de dados existentes dentro do arquivo. Mesmo que a pessoa mude a extensão, se você utilizar as funções adequadas do PHP, tem como você saber qual é o tipo de dados que você está recebendo. Então você pode posteriormente utilizar outras funções para poder fazer a validação e a verificação do upload dos seus arquivos. Ao longo dessas aulas, nós vimos uma técnica simples e você também pode melhorar ela. Você pode perceber aqui que nós temos da linha 1 até a linha 29 vários blocos de código PHP. Você poderia simplificar isso colocando partes desse código dentro de funções e depois fazendo uso do include ou do require para poder diminuir o seu código. Na aula de hoje nós aprendemos como fazer o upload de arquivos múltiplos no PHP. Na próxima aula vamos aprender como trabalhar com seções no PHP. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!